pouco retorno aqui. O país não está bom. São muitas mortes, são muitas doenças. E o mais grave é o que está acontecendo com os nossos irmãos em Cabo Delegado. Em vez de estamos aqui a discutir com o Cacó Filipe, não está na hora. Ouvi e fiquei um pouco indignado consigo, pastor Aleixo. O apóstolo Aleixo, quando ele chama de irmão, você diz que não é irmão. Isto prova que aqui, entre vocês, as igrejas, primeiro, não estão organizadas, não são unidos. Não está na hora de vocês, pastores, profetas, apóstolos, se unirem e orarmos para o Moçambique, que Moçambique está mal. Nós estamos aqui com luz, a tomar cerveja, mas em Cabo Delegado há quem não tem o que comer. Começar consigo, o apóstolo que diz que não é irmão de ninguém, para ser irmão tem que ser seguidor do apóstolo Cacó Filipe. Sim, primeiro eu preciso dizer que é de lamentar a atitude dos que se chamam profetas hoje e líderes religiosos. Ok. Porque um profeta de Deus sempre foi solitário. Moisés não se juntou com os falsos profetas. A Bíblia toda dá o testemunho de que nenhum profeta verdadeiro se juntou com os falsos. Assim como Cacó Filipe hoje tem a postura do verdadeiro profeta. Não se junta com nenhum falso líder religioso. Espera. O Cacó Filipe não se junta? Não se junta, assim como os antigos profetas antes deles nunca fizeram isso. Agora, percebe só, antes de esses senhores aparecerem, já existiam igrejas. Para mostrar que eles não servem ao mesmo Deus, eu já mostrei aqui nos programas passados, que cada igreja administra o seu batismo, tem o seu instituto de teologia, está vendo? Tem a sua escola pastoral, não reconhece o batismo um do outro. Mas então, a verdadeira igreja de Cristo está sempre ao redor de um profeta mensageiro vivo. Moisés não se misturou com ninguém. O mesmo que esses senhores estão a fazer hoje, fizeram no tempo de Jeremias. Em Jeremias 26, versículos 8 a 16. Jeremias chegou, deu as profecias, as palavras do seu livro. E os profetas como esse senhor, levantaram-se lá para dizer que certamente morrerás, porque profetizaste contra nós usando a autoridade que Deus, do Deus que nós acreditamos. No tempo de Jesus, quem prendeu Jesus? Foram senhores como esses aqui. A exemplo do que estão a fazer com o profeta Cacó Filipe. Mateus 23, versículo 13 diz: ai de vós, escribas e hipócritas, que fechais a porta do reino dos céus aos homens, nem vocês entram, nem deixam os que querem entrar entrando. Você vê? Exato. Como é que um simples homem sacerdote poderia fechar a porta do reino dos céus? Na medida em que eles faziam o povo não acreditar na mensagem de João Batista, na medida em que eles faziam o povo não acreditar na mensagem de Jesus. Assim este senhor está a fechar a porta dos seus seguidores para o reino dos céus, na medida em que ele faz o povo não acreditar em Cacó Filipe. É a história se repetindo. Portanto, espera, deixa eu perceber. Portanto, o Cacó Filipe não vai se reunir com ninguém, não vai se juntar aos outros irmãos para orar pelo país, porque na opinião do Cacó Filipe, esses pastores todos, profetas, são falsos. O que o país precisa não é de pessoas se juntarem para orar. Existe uma causa que está a fazer com que o mundo passe esse sofrimento, ciclones e tudo mais. E o profeta Cacó Filipe já disse em Cacó 3, versículo 14, não é? Que isso ia acontecer. O que é que precisa o mundo, então, para nos livrarmos de tudo isso? O mundo precisa... De quê? Aquele que está a me ouvir agora. Para se afastar desses sofrimentos, você não pode comer uma comida orada por um católico, protestante, evangélico ou branamista. Ou o Islão, se ele orar para uma comida, não coma. Você não pode... Desculpa. Não, faz favor. Eu estou pedindo deixar o Sr. Aleixo mencionar o que é que... Sim. Não. Eu acho que aqui... Eu acho que aqui é uma injustiça. Profeta, depois volta. Está a pedir. Só um minuto só. Existe o maior tempo de antena para o senhor Pedro. E o senhor Pedro está a meter a água. Tá bom, ok. Eu vou lhe passar a palavra já. O que é que o mundo precisa? Eu vou lhe passar, tá? Não é injustiça a ninguém. Eu sou imparcial. O que é que o mundo precisa para se livrar desses ciclones, desses coronavírus? DJ. Eu penso que todos nós temos relógio. Talvez poderia dar 5 minutos. Não, fica à vontade. Só para depois ele não falar. É melhor regular. Não, vai ter tempo. Vamos aí. O que é que precisa? Volta aí. Eu dizia, hoje o povo deve seguir os mandamentos que Deus deu ao seu profeta Cacó Filipe nessa geração. O que é que precisa o mundo fazer? Se um padre, se um católico, se um pastor ou profeta evangélico, branamista, protestante ou do Islão ou do budismo orar para uma comida, você, se acha filho de Deus, não pode comer esta comida. Você não pode fazer relações sexuais por trás com uma mulher. Você não pode entrar na praia ou numa piscina onde uma mulher se jogou lá em menstruação. Você não pode fazer relações sexuais enquanto estás em cima do homem, visto que você é uma mulher.
Você não pode colocar a sua boca nos órgãos genitais de uma mulher. Você vê? Então, são tantos mandamentos que estão descritos no livro do profeta. Não pode ver futebol também. Não pode assistir, nem ver futebol, nem pode torcer para nenhuma equipe, porque isso vai te lidar diretamente para o Não inferno. pode torcer para nenhuma equipe. Nenhuma equipe. Ok, que mais? Que mais? Fala, Aleixo. Que mais? Assim como a confissão hoje, você deve confessar publicamente. Se cometeres um adultério com mulher casada, e você é casado ou não é casado, se for casado, primeiramente deve pedir perdão à sua esposa, depois sair como uma testemunha, ir ao encontro do marido da tal mulher, dizer que ontem eu dormi com sua esposa. Depois vir diante da congregação, porque a confissão tem que ser pública, e ele tem que começar a partir de agora a aplicar, porque a Bíblia dele diz isso, e confessar isso publicamente. Você vê? Ok. Esses são os mandamentos que Deus está a dar hoje. Exato. Já terminou? Existem tantos. Ok. Vou dar o Não, espaço. isso Mas tem eu uma não pergunta vou para terminar. responder. Tá bem. Vamos aí. Porque esse é um programa. O Portanto, programa tem tempo. exato. Portanto, o pastor Aleixo diz que temos que fazer o que ele disse para o mundo estar livre de ciclone, de que mais? Coronavírus. Fica à vontade para não dizer que não deixa espaço da terra. Ok. Fala aí, meu pastor. É assim. Eu começo por lamentar. E eu quero lamentar bastante o que estou a ouvir aqui. Eu quero lamentar bastante por este ser, não sei se é humano, Quem é ele? chamado Kaku Filipe, Ok. não é? Que está a tentar reventar as coisas já feitas. Exato. Nós, cristãos, não é? Temos uma luz própria, que é do Espírito Santo. E o próprio Jesus já nos preparou com isto, quando disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Portanto, nós não precisamos falar muito para brilhar, porque o que nos faz brilhar é o que está em nós. Exato. Não é? O que nos faz brilhar é o que está em nós. Então, se eu estava a meditar a palavra no livro de Filipenses, capítulo 1, versículo 9, então, Paulo estava a falar de uma coisa muito brilhante, não é? Estava a falar sobre a necessidade de ser irrepreensível, não é? A necessidade de ser irrepreensível, a necessidade de ser, portanto, honesto e andar na palavra do Senhor. Exato. E no versículo 13 do mesmo capítulo 1 de Filipenses, ele diz que alguns pregam o evangelho por simples vanglória, Ok. para aparecer. Para aparecer. Mas nós pregamos o evangelho porque fomos chamados para o evangelho, Exato. não é? Fomos chamados para o evangelho. Então, eu queria dizer ao senhor Aleixo que enquanto continuar a seguir esse senhor Kaku Filipe, vai criar problema. Nós temos que saber o que já está a acontecer. As criminalidades já estão a acontecer. Exato. Temos pessoas a se assassinarem por causa de, portanto, situações, portanto, de traições. Exato. Situações de amor. Então, quando diz que eu tenho que levar a minha esposa e ir dizer ao dono do marido que eu me meti com sua esposa, Exato. eu acho que está a levar o mundo, está a levar o país a uma perigosidade. Exato. Não é? Não que, portanto, o poder de confissão não seja exercido, mas que tenha sempre algum sigilo. Exato. E eu não faço igreja, não fui levantado profeta para poder levantar as pessoas e dizer o que fizeram, o que deixaram de fazer. Exato. Fui levantado profeta para ensinar que não façam. Ok. Não é? Para ensinar que não façam. Não para poder, portanto, levantar as pessoas e dizer o que fizeram, o que deixaram de fazer. Esse é um ponto. Então, eu acho que há de haver uma segunda guerra mundial. Uma segunda guerra mundial. Se nós agirmos assim, que quem tiver alguma coisa que fez tem que ir diretamente. Olha, é ofender, é blasfemar a pessoa. Exato. Não é? Dizer que eu usei sua esposa. Antes de a gente escrevermos algo ou dizermos algo, temos que analisar as nossas palavras. Exato. Não é? Exato. O peso de palavras. O peso de palavras. Então, quando Filipe foi pregar em Samaria, quem converteu não foi Filipe, foi, portanto, o curandeiro Simão. Exato. Que apreciou aquilo que era o evangelho de Filipe. O evangelho de Filipe não tinha tudo o que o Kaku Filipe está a dizer. Não tinha tudo o que o Kaku Filipe está a dizer. Não é? Exato. Então, eu acho que estamos numa fase mais boa para se viver. Não é?
estamos numa fase mais boa para se viver e para se obedecer. Exato. Não é? E para se obedecer. Então, Caco Filipe é que tinha que converter. O Caco Filipe deve se converter. Exatamente. Porque se eu ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, nenhuma parte vem para Caco Filipe como profeta. Nem como mensageiro de Deus. Exato. Mas ele diz, olha, que ele foi o único escolhido. E parece que diz Com que está quem? na Bíblia. Quando? Aonde? Não, diz que Deus é que escolheu. Por quê? E diz que é o único profeta. A Bíblia está aqui. De Gênesis e Apocalipse não tem Caco Filipe. Esse é Caco Filipe. Eu estou a começar a ouvir agora. Exato. Estou a começar a ouvir agora, não sei onde ele nasceu, o que ele sofreu. Talvez ele tenha passado muito tempo à fome e achou que a única forma de me alimentar é inventar uma religião de bobinhos que vão me seguir. Bobinhos? Talvez seja isso. Agora, e eu aprendi uma coisa na vida. Quem descreve uma coisa é porque fez. Exato. Não é? Quando se diz que não pode, portanto, se relacionar com a sua esposa. Mais 3 vezes. Olha, falar de vezes. Diz que não pode. Falar de vezes. Filipe na sua Bíblia diz que não pode se relacionar com a sua esposa mais 3 vezes. A Bíblia, no livro de Romanos, capítulo 14, diz que vós, os fortes, suportai os fracos. Ok? O que quer dizer isso? Isso fala-se no termo de fé. Ok? Mas eu quero usar o mesmo termo para poder fortificar o meu irmão. Olha, o sexo feito no consenso de Deus, na autorização de Deus no casamento é abençoado. Opa! E não tem vezes que estão escritas. Opa! Não tem na Bíblia isso. Agora, se meu irmão, olha, se você for ver a nível mundial, existe casamentos que estão a destruir por falta de sexo. Ok, concordo plenamente. Concordo plenamente. Existe casamentos que estão a destruir por causa de sexo. Não vale a pena fazer isto. É perigoso. Está a destruir casamentos. Espera, deixa. Portanto, o pastor Alex quer destruir casamento. Está a destruir casamentos. Exato. Olha, se tem algum problema de impotência, que peça ajuda. Ele. Ele. Oh, que é isso? Posso peça responder? ajuda, por favor. Porque nós temos problemas. Olha, eu estou em frente do ministério há mais de 5 anos. E eu resolvo problemas sérios. Exato. Não é? Resolve problemas sérios. Exato. Não é? Exato. Mesmo o Paulo, no livro de Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 7, Ok. nos seus versículos, portanto, 19, 20, ele diz, um casal só não deve se juntar num consenso espiritual. Exato. Num consenso espiritual. Depois desse consenso espiritual, volte-se a se juntar para que o diabo não tome conta de vocês. Não é? Exato. Então, e ele diz, a mulher paga benevolência ao marido e o marido paga benevolência à mulher. Exato. Está claro isso. Paulo em nenhum momento proibiu a sexualidade no casamento. Exato. Portanto, a Bíblia não diz quantas vezes nós devemos Não fazer tem sexo. números. Não Cada tem um no número seu de vezes. quarto com sua esposa. Fazemos quantas vezes? Desde que não lhe matem. Ok? Desde que não lhe matei. Portanto, Posso o responder? pastor acusa o pastor Alex de impotência sexual. Portanto, ele diz que Agora. o pastor Alex não pode dizer aqui Agora. que quantas Indo vezes direto, ele tem exatamente. problemas de impotência Acho sexual que- que peça ajuda. Acho que é tempo para eu responder, né? Vamos a isso, Sem Alex. deixar. Não, Vamos pegar outro ponto. Que eu falo. Deixa eu Não, terminar, fala. deixa eu Não, vamos terminar, pegar deixa- outro ponto. vamos E eu terminar. estou ainda a responder Ainda aquilo no que potência que sexual. você disse. Então, eu acho que é um desastre portanto, psicológico que está a acontecer aqui. Ok? Não é? Há um desastre psicológico. Olha, e eu quando adotar esse sistema que na santa revelação as pessoas levantem e confessem seu pecado, e eu vou sair na igreja com muitos sangrados. Ok? Muitos Ok. sangrados. E eu estaria eu, portanto, a incitar violência. Exato. E eu não fui escolhido o profeta, não fui escolhido o pastor para incitar violência. Eu fui escolhido a profeta, fui escolhido apóstolo para poder criar paz nas pessoas. Exato. É isso que eu disse a priori. Fui levantado para ensinar, Exato. não é? Não para. Não para que as pessoas, portanto, se escandalizem Exato. dentro da igreja. E se batam e se matam. Exato. Se um irmão levanta e diz que eu dormi com a esposa do irmão fulano, já imaginou que movimento, que culto eu ia de fazer esse domingo? Exato. Já imaginou que culto eu ia de fazer? É muito É sangue. muito sangue. É muito sangue. É muito sangue. Então a igreja é um lugar de paz, é um lugar sagrado, não é? E eu, como profeta, tenho que ensiná-los, Exato. não é? E eu, como profeta, tenho que adotar essa igreja de bons princípios, boas condutas, Exato. não é?
Então, eu já vi uma entrevista de grandes dirigentes a dizer que a nossa polícia está num bom caminho, fora um e o outro que se desencaminha. Não é? É o que a igreja também é. Ok. Não é? Não vai faltar ali um e outro que se desencaminha. Mas o trabalho é ensinar. Agora, dizer que você levanta, diga que você traiu o irmão, o irmão fulano com a esposa dele. Ah, sinceramente, não vamos fazer igreja. Exato. Não vamos fazer igreja. Posso passar a palavra? Então, nós já temos violências. Nós já temos situações tremendas. Não vamos acrescentar mais problemas. Não é? Vamos pregar a Bíblia como ela é. Exato. Portanto, aí está. Pastor Alex, vamos lá, Alex, eu consigo. Então, se é para pregar a Bíblia como ela é, mas não estão a pregar como ela é, porque a Bíblia diz que a confissão tem que ser pública. Confessai os seus pecados uns aos outros publicamente. Então, é mais algo para as pessoas poderem ver que eles não estão preocupados com a verdade. Porque até o próprio Jesus Cristo, para derramar o sangue que ele derramou na cruz, foi por causa da verdade. Então, uma igreja que esconde a verdade para poder evitar sangue, é o mesmo que o Pedro fez, para tentar dizer que, olha, diga-nos como vai ocorrer para nós tentarmos evitar que você não seja morto, tudo mais. Até chegou-se ao ponto de ser chamado de Satanás. Exato. É por causa disso. E hoje os líderes religiosos estão a esconder o pecado para contentar o povo. Estão a fazer com que o povo seja contentado no pecado que eles pregam. Exato. Mas há um ponto que eu queria aqui realçar que ele disse. Acerca dele? Ele disse, por exemplo, que quem descreve bem algo é porque fez. Né? Ok. É porque já fez. Você está a me dizer que quando Jesus disse que aquele que cobiçar a esposa do seu vizinho ou do outro, só de cobiçar, então já cometeu adultério. Você quer dizer que Jesus, ao descrever isso, significa que ele já havia cometido adultério? Já havia cobiçado a esposa de alguém? Nós estamos a falar de Jesus, um ser divino. Não. De responder quando chegar o seu tempo. Estamos a falar de Filipe, um ser humano. Exato. São